Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Farmaconde. A gente está falando de saúde nesse mês de abril e é claro que eu sempre peço a vocês para participarem. Nos escrevam sugerindo temas ou outras coisas que vocês queiram falar conosco pelo podcast@farmaconde.com.br. E já que a gente está falando de saúde, pessoal, a gente hoje vai falar de um tema que, olha, me parece, no mínimo, é polêmico, mas assim, controverso, enfim. Eu tenho algumas dúvidas. Nós vamos falar sobre o consumo de carne, principalmente da carne vermelha, mas vamos falar sobre isso com um especialista, Matheus, tudo bem, querido? Tudo que é bem. nutricionista. Vamos falar também, por que não? Afinal de contas, a produção de carne vermelha tem a ver com questões ambientais e ele está aqui, presidente, deixa eu ler direito, presidente da Associação Paulista de Engenheiros Ambientais, APEA, o Rafael Batista. Tudo bem, Rafa? Tudo certo, graças a Deus. E ela, que levanta a bandeira contra comer qualquer coisa que tenha 2 olhos. Tô brincando, não levanta a bandeira, mas é uma profissional da moda e que optou por não comer carne há muito tempo. Há quanto tempo, Júlia? 6 anos. 6 anos. Ela disse que nunca gostou muito de carne, mas, de toda forma, já está evitando comer. Por onde será que a gente começa? A gente começa pela produção, a gente começa pela palavra do especialista ou pela palavra daquela que sabe muito bem o que conseguiu ganhar de benefícios ao evitar a carne vermelha? Vou no especialista. Matheus, nutricionista, me diga lá, afinal de contas, a carne vermelha, em especial, ela é uma fonte de proteínas, que a gente precisa de mais. Sim. Dá para cortar tudo e ter uma vida saudável? É mais saudável? Eu estou perguntando e Júlia já está balançando o pezinho. É possível sim. É difícil, mas é possível. Tirar toda a proteína de origem animal é complicado depois para a pessoa conseguir ingerir a quantidade de proteínas corretas só do reino vegetal. Entendi, tem que fazer uma substituição. Tem que fazer uma substituição. E geralmente no reino vegetal nós temos alimentos como, por exemplo, a quinoa, que é rico em proteína, só que sempre no reino vegetal vai vir faltando algum aminoácido. E isso não tem. No reino animal, as proteínas têm os 20 aminoácidos necessários para formar a proteína, porque nós absorvemos aminoácidos e não proteína. Entendi. Né? Então tem que fazer mix de vegetais. Então é muito mais trabalhoso na cozinha, trabalhoso para achar. Não é tão simples você ir num restaurante, nem sempre tem esses mix de proteína. Por exemplo, a pessoa tem que comer muita quinoa, muito grão de bico, muita... Tem gente que fala do feijão, mas o feijão também tem muito aminoácido, né? Perdão, o feijão também tem muito carboidrato, né? Tem carboidrato. Mas o mix de feijão com arroz sela o número de aminoácidos que é preciso. Então, por isso que essa combinação arroz e feijão não é só de sabor, não. É benéfico para a saúde também. Júlia, você tem uma aparência muito bonita, se me permite. Obrigada. E você me parece muito saudável. Você percebeu o quê quando você deixou de comer totalmente carne? Quando eu parei de comer carne, primeiro que eu emagreci muito. E... Isso me interessa. Não. E o principal benefício, eu acho, que eu tive foi parece que o corpo funciona melhor. Você se sente muito mais leve, você se sente muito mais disposto, muito mais de bem com a vida, sabe? Você se sente muito mais leve, você começa a pensar melhor, com mais clareza, enfim, sabe? Tudo isso, disposição. Dorme melhor. Disposição. Dorme melhor. Isso foi a minha experiência, né? Claro. Não sei. Mas não, as pessoas relatam muito isso, mas também a gente está falando, e eu comecei pela palavra do especialista, o Matheus está aqui conosco, para a gente falar, porque assim, não dá para você fazer uma restrição como essa de maneira amadora, não é verdade? É mais difícil, é sempre bom ter ajuda do profissional, porque muitos vegetarianos acabam extrapolando no carboidrato, porque tem que buscar, né? A pessoa não fica saciada o tempo todo, porque a proteína e a gordura são os nutrientes que mais dão saciedade. E como acaba tirando um pouco da proteína animal, essa saciedade vai ser trocada através do carboidrato. Então, é normal até vemos
vegetarianos com nível de percentual de gordura alto, né? Porque ele vai buscar mesmo nos vai carnes. buscar, acaba que a busca muito refinado, fica muito com aquela dieta de padaria, né? Comendo pãozinho, pão de queijo, croissant, essas coisas. A Júlia também tá concordando com isso. Dá mais Não, vontade? não, é porque no começo, quando você ainda não tem muita informação, que nem ele falou, você fica meio perdido, você não sabe direito o que você come, o que você não come, o que tem, o que não tem. Então, é muito mais fácil, prático, né? Você come pão, come massa, queijos, enfim, e realmente acaba extrapolando no carboidrato. Uhum. Agora, para que vocês que estão nos assistindo não pensem assim, puxa vida, mas o que Rafael Batista está fazendo ali? Estaria ele perdido no meio dessas duas pessoas falando sobre alimentação? Pessoal, é o seguinte, a gente trouxe aqui o Rafael justamente porque, como engenheiro ambiental, ele pode também nos falar sobre a questão do desmatamento que a gente sabe que acontece em grande escala, em função também da produção, né, de carne. Sim. E aí eu estou dizendo produção, falando exatamente da criação de gado, de corte e tudo mais no Brasil, que é dos maiores exportadores do mundo também. Com certeza. E aí, qual é a sua percepção sobre como estão essas questões ambientais relacionadas à criação de gado? Sim, a gente fala de carne, né? O gado já vem... A carne de gado já vem na cabeça, né? A carne vermelha, né? A carne vermelha, o formato de criação, uma criação solta, né? Ela realmente é um dos maiores impactantes ao meio ambiente, né? A gente cria para a nossa população e está criando para outras populações também, né? Tanto que é um grande exportador. E se a gente pensar hoje, né, que numa média, a quantidade de pasto necessária para gado, se a gente pensar um campo de futebol hoje, caberiam apenas 2,5 cabeça de gado. Mentira! Exatamente. Para a criação durante um ano, um campo de futebol só cabe 2, no máximo 3 bois. Cabeça de gado. Exatamente. Mas, rapaz, toda semana tem 22 cabeças de bagre lá. Joga atrás de uma bola. Pois é, rapaz. Exatamente. Mas então 2,6 2,5 a um ano. Para um ano. Aquela pastagem serve para 2,5 bois, né? Então, assim, a pessoa fala que para você que tem uma fazenda com 500 cabeças, você já consegue imaginar o quanto de pastagem ele precisa ter. E aí, quando a gente começa a aumentar muito isso, até o nosso consumo, né? Que às vezes é um consumo... eu sou carnívoro também, mas entendo que seja um consumo até desnecessário, a quantidade de carne que a gente come, né? E aí, ainda mais exportar carne, a gente começa a aumentar, precisar de mais área. E essa área vai acabar acarretando em desmatamento. E nem sempre o desmatamento é feito de forma regular. Então, às vezes, a carne que está sendo comida é proveniente até de um crime ambiental que está acontecendo. E o desmatamento com uma regularização, como ele é? Ele existe, né? Toda propriedade rural, ela tem uma porcentagem obrigatória de floresta que tem que ser mantida, né? A reserva legal. Ela é obrigatória, é uma lei de todo o país. Só que isso, muitas vezes, é burlado, né? No estado de São Paulo, a gente está acostumado com um padrão de propriedade, 100 hectares, 500 hectares, mas quando a gente vai para o norte, para o nordeste, né, as propriedades têm 5.000 hectares, então são propriedades muito grandes. Embora a legislação da Amazônia Legal seja diferente, né, ela tem uma regra bem mais restritiva, a gente sabe que a fiscalização é fraca. Um país com leis boas, mas com fiscalização fraca. Então, imagina, você está falando da Suíça, não é possível. Você não está falando do Brasil, não é possível. Mas, olha, pessoal, a gente está aqui no podcast hoje falando, mais uma vez, de saúde. A gente sempre fala sobre saúde, mas especialmente aqui no mês de abril em que nós estamos gravando, a gente está falando dessa questão da carne vermelha e a gente já passou pela palavra do especialista, já passou pela palavra da Júlia aqui, que trabalha com moda, mas ela optou por ser vegetariana, né? Não come carne e tudo mais. E o Rafael, que é engenheiro ambiental, está aí dando alguns números para a gente entender como é a produção de gado. Lembrando que quando a gente tem aí no planeta uma população de bilhões de pessoas, né, passando a comer melhor, e aí eu estou falando de China, de Índia. A Índia menos, porque a Índia não consome carne. Mas, principalmente da China, a gente sabe que quando tem uma melhora na condição financeira, a primeira coisa que a pessoa faz é comer melhor, né?
Então, por isso também que a gente tem sido exportador aí de tanta carne, de um volume tão grande de carne, como é o caso do Brasil. Voltando para a questão da saúde pessoal, Matheus, eu gostaria de saber assim, você, quando alguém chega para emagrecer, ou quando chega alguém para trabalhar ali os seus níveis de colesterol, para evitar males cardiovasculares, mas você opta por um corte do consumo de carne? Tem isso? Tem. A gente tenta diminuir, não cortar, né? É difícil eu fazer algum corte de algum alimento, porque geralmente quando você corta alguma coisa e esse alimento faz parte da rotina da pessoa, isso pode futuramente gerar uma compulsão. Então, a gente tenta evitar a carne vermelha, porque realmente a carne vermelha ela é uma proteína mais inflamatória que as outras, né? Ela acaba inflamando mais o seu intestino, e é muito por isso que a Júlia? Isso. A Júlia sentiu uma melhora significativa na disposição, porque o intestino dela ficou muito mais regular com a diminuição de carne vermelha, principalmente. As outras proteínas não são tão inflamatórias igual a vermelha, né? O frango, o peixe, eu digo, né? O porco, sim, porque o porco acaba que a concentração de proteína ali é quase nada, é muito mais gordura saturada, né? E a gordura saturada é algo inflamatório. Isso pode elevar os níveis de colesterol, prejudicar o seu bioma intestinal, a flora bacteriana. Rapaz, mas eu já ouvi falar até que carne de porco ela era uma carne mais saudável do que outras carnes. Ficou uma crença disso por causa da banha do porco, né? Que era melhor você cozinhar com banha de porco do que, por exemplo, esses óleos vegetais, canola, soja. E em um ponto até que é interessante, porque como o nosso grão é muito transgênico, né? A gente tem grão o ano todo, então tiveram que modificar geneticamente esse grão para conseguir dar o ano todo. Então, por exemplo, nós temos soja o ano todo, né? Então, tiveram que modificar geneticamente essa soja para conseguir dar o ano todo. E isso é ruim para o seu corpo, porque o seu corpo não reconhece muito bem essa modificação genética que fizeram nos grãos. Então, ele acaba se tornando um alimento inflamatório. A inflamação, ela é o maior causador de síndrome metabólica no mundo, né? Então, a pessoa, por exemplo, que está acima do peso, com nível de percentual de gordura, ela acaba tendo uma inflamação maior do que ter um nível de gordura mais baixo. E essa inflamação que causa a síndrome metabólica, que vai acabar causando aí uma resistência periférica à insulina, uma pressão alta, coisa e tal. Então, por isso que acaba que a banha de porco era melhor para cozinhar. Só que as pessoas começaram a abusar disso daí. E a gordura do porco tem muita gordura saturada. E a gordura saturada não é ideal a gente consumir demais. É igual o lance do óleo de coco. Todo mundo ficou maluco aí com óleo de coco, cozinhando com óleo de coco, e é uma gordura saturada, né? E começou a dar problema. As pessoas começaram a aumentar o nível de gordura visceral, colesterol, né? Então, é aquela história de ter mais e mais devagar, equilíbrio. Não é nem tanto a mar, nem tanto a terra. Júlia, você decidiu parar de comer carne por quê? Porque a principal motivação que me fez parar de comer carne foi pensar nas próximas gerações e num planeta mais saudável, né? É que nem o Rafael falou, o desmatamento para fazer pastos para a criação de gados é muito grande, né? E existe também uma quantidade muito alta de água que é gasta para a criação de gados também, né? Então, se você começa a analisar esses dados, você fica muito assustado. Eu quero saber mais desses dados aí, Rafael. Essa questão de criação aí, de gado demandar muita água também. Exatamente. A gente vai precisar de 45 a 50 litros de água por dia para cada animal, né, de grande porte. Então, durante a vida de um boi, ele vai consumir muita água. Então, às vezes, compara a questão do gado com a questão de plantio, né? Se a gente for substituir, no caso, culturas vegetais utilizam muita água, mas também o cultivo de gado também utiliza muita água. Então, você tem uma noção assim do que consome mais água? Vai depender muito do formato da cultura, né? Se a gente vai falar de arroz, que utiliza muita água, até por ser irrigado, né? Vai muita água e nem sempre é feito de forma correta, né? E gado, aí é o consumo, né, de sedentação, né? Também utiliza muita água.
E aí a gente pensar que é uma cultura, né, hoje, cada dia vai encurtando a vida do gado. Então, o consumo de água vai se tornando maior ainda, né? Então, cria rápido para entrar no mercado rápido, então o consumo de água é muito acelerado. E a gente não está podendo acelerar, rapaz, o consumo de água. Exatamente. As pessoas não conseguem, às vezes, dimensionar as relações globais. Outro dia eu estava lendo que na Amazônia existem toneladas de areia vindas do deserto do Saara, que fica lá na África. Essa é uma só das relações globais que, parecem impensáveis, né? E, de repente, quando a gente fala do desmatamento da Amazônia, é a falta de chuva ou a chuva muito intensa que a gente vai ter até no Sudeste pelos rios voadores também, não é isso? Exatamente. E isso tudo, o desmatamento também contribui para esses fenômenos mais intensos. Exato. A gente, quando falar do gado, né, a gente sempre vai vincular o desmatamento, né, que a floresta amazônica é, sim, né, a questão, uma parte do pulmão do mundo, né? Ela que mantém boa parte do clima, de temperatura, né, que regula correntes e tudo mais. Mas a gente tem que sempre lembrar também da questão do quanto o gado emite de efluentes gasosos, né? Se a gente comparar uma produção de uma fazenda, é equivalente a algumas indústrias. Então, assim, aquela indústria é poluente demais, mas aquela fazenda é poluente demais também. Aí a gente está falando do pum do gado? Exatamente. É o pum do gado, rapaz. Efluentes gasosos é o jeito bonitinho de falar, né? É o pum do gado mesmo. Exatamente. E o arroto também, né? Exatamente. Todos os gases que ele emite entre a digestão e ruminação, né? É pesado mesmo. Fala para nós, Rafael. Conta tudo, Rafael. É muito... quando comparado com a indústria, para cada cabeça de gado, e a gente, quando olha um frigorífico, são muitas cabeças de gado que são abatidas, né? Outra coisa, o abate, né? Tem muitos carnívoros, né? Eu sou carnívoro, né? Já falei. Mas que se fosse num frigorífico, talvez não comeria mais carne. Porque é necessário. Tem frigoríficos que se fazem de forma correta, humanizado, mas tem outros que não tanto. Peraí, deixa eu te interromper, você me perdoa, mas é porque eu quero entender o seguinte, o que é humanizado? Porque eu sempre soube que o abate do gado é violento mesmo, é uma marreta que dá no meio da cabeça dele. Tem também. Humanizado é com o máximo de respeito possível para aquela condição. Tem situações com menos respeito e situações com mais respeito. Tem frigoríficos e tem, por exemplo, exportação que se a pessoa não aprovar o abate, o formato que foi feito e tal, o país não compra aquele lote de carne. Então, vem uma pessoa de fora do Brasil para ver como vai ser o abate daqueles animais, para ver se foi adequado ou não, para que aí sim leve aquela carne embora. Rapaz, essa nossa conversa está quase me convencendo a parar de fazer churrasco, você acredita? Estou sendo muito impactado. E aí a gente falou sobre os benefícios de saúde, da questão inflamatória, isso aqui dito pelo especialista, o Matheus. E aí, Matheus, também tem uma questão disso que você falou, da carne vermelha ser inflamatória e tudo mais, e ela poder ser causadora também, ela estaria relacionada a maior número de incidência de câncer de intestino no sul do país nas mulheres, por uma dieta com mais carne. Faz sentido? Faz sentido, pelo fato dessa inflamação que causa, né? Ela muda o perfil do seu bioma intestinal, né? Toda vez que a gente muda esse perfil, é onde vai dar a obstipação, que é o mais clássico. Dá o quê? Obstipação intestinal, que é constipado, né? Intestino preso. Entendi. Então, acaba que isso é o mais clássico, mas daí começa a distensão abdominal, excesso de gases, todos os problemas que dá essa constipação. E isso, no decorrer da vida, muitas vezes pode virar, assim, um câncer de intestino. Mas existe, assim, uma quantidade mínima que eu deva comer? Aí vou falar de proteína animal? Tem que lembrar que a gente está falando muito mal da carne vermelha, né? Mas ela tem alguns benefícios também, né? Vamos lá, ajuda ela. Vamos lá. Por exemplo, a vitamina B12 e o ferro é muito mais biodisponível na carne vermelha. Por isso que é normal,
no passado a mulher ficava grávida, a grávida acaba que os níveis de ferro abaixam muito rápido. Aí comia o fígado. Mandava comer fígado, né? Porque também concentrava bastante B12, né? Então, acaba que a carne vermelha ajuda nessa questão, né? E no reino vegetal é muito mais difícil da gente encontrar um ferro que vai ser bem absorvido. Tem bastante ferro, mas a absorção é diferente de um ferro que vem de origem animal, né? A gente chama de ferro não M. É um ferro menos absorvido pelo nosso intestino. Rapaz, tinha uma coisa aqui no interior que faziam, que era colocar prego na panela de arroz. Já ouviu falar disso? Eu ouvi falar que o pessoal cozinhava bastante na panela de ferro, né? Também. Também, é uma loucura. Para aumentar porque não tinha tanto suplemento igual tem hoje, né? Hoje faz intravenoso, né? Para aumentar o ferro. Não, e tem outra coisa, rapaz. Você passar na farmacêutica que tem de suplemento ali para você ficar bem e saudável. É brincadeira, aproveitando para fazer a nossa propaganda, que a gente precisa aqui. Mas olha só, a gente falou de produção de carne. Agora o Matheus falou exatamente sobre isso, que também há benefícios no consumo da carne. A gente está falando, acho que moderação. Para variar, saúde é equilíbrio e moderação, né, Matheus? Sim. Mas, por exemplo, Júlia, você trabalha com moda, eu falei isso desde o começo, você opta por não comer carne vermelha, aliás, nenhum tipo de carne, nem peixe, nem frango. E você também, na sua atividade profissional em moda, você também encabeça um projeto, né, de impacto menor ou mais sustentabilidade. Conta pra gente. Aqui a gente tá falando da carne, né? Mas a moda, ela também não é nem um pouco amiga do planeta, né? Ela é tão poluente quanto. E na época que eu virei vegetariana foi justamente dentro de uma aula de ecodesign na faculdade. Que foi quando eu tive acesso a esse monte de dados, né? Que o Rafa falou. E junto com a moda também, né? Junto com os outros dados da moda também. E aí foi quando me deu um estalo, um insight daquela frase, acho que é do Gandhi, que ele fala, seja você a mudança que você quer ver no mundo, alguma coisa nesse tipo, né? E aí eu falei, então, se eu penso em ter um planeta mais saudável para as próximas gerações e para as próximas pessoas que vão vir, eu tenho que começar comigo primeiro, né? Então, foi tudo meio que junto, né? Eu virei vegetariana, parei de consumir nada animal, de carne, né? Porque ovo e leite eu ainda consumo. E também comecei a esses projetos de moda sustentável para diminuir ainda mais o impacto, tentar, né, diminuir mais o impacto. Como são esses processos de moda sustentável? A moda, ela gasta muita água também para fazer uma roupa, né? Primeiro, com a plantação de algodão, né, que vai muita água para a plantação de algodão e também para os tingimentos das roupas, né? A calça jeans diz que é uma barbaridade. E o azul, que é o índigo, é um dos mais difíceis ainda de você tratar. Então, além de toda essa questão, né, da água, de poluentes, de tingimentos, também tem a questão de retalhos, né? Para você ter noção, em cada 1 minuto, 1 segundo, eu não sei dizer exatamente, mas é 1 tonelada de resíduos têxteis que é despejado no meio ambiente, para você ter noção de quanto de retalho, de quanto de roupa que a gente consome que vai para o meio ambiente, e isso vai para o planeta mesmo, né? Vai para... Não tem lixeira. Não tem, vai para a África, vai para esses países que não são tão desenvolvidos, e aí lá acaba tendo um monte de problema também para eles que moram lá, né? Tanto de saúde, quanto de vida, até mesmo de cultura. Se a gente pensar, por exemplo, também nos países que são desenvolvidos, mas não cumprem as leis nem as normas, né? Sim. Não aderem a pactos, tal. A gente está falando, por exemplo, da China. A China é tudo mais barato, mas se a gente também fizesse como eles fazem, e muitas vezes eles fazem a produção à moda do deixa para lá, a gente também estava, né, lascado. Bom, a gente está falando aqui, pessoal, hoje, no nosso podcast, sobre o consumo de carne vermelha como um pano de fundo para a gente falar de saúde. Então, a gente tem aqui a Júlia, que trabalha com moda, tem um projeto super bacana de moda sustentável, para diminuição de impacto daquilo que é produzido para se vestir. A gente está falando com o Rafael, que é presidente da Associação Paulista, De engenheiros ambientais. De engenheiros ambientais e de engenheiros ambientais, e aí, e também com o Matheus, que é nutricionista, tudo isso para a gente falar um pouco de impacto, a gente pensar como a saúde, não só a nossa, mas aquilo que a gente faz para
promover a nossa saúde, ou às vezes até atrapalhar a nossa saúde, como isso tem impacto no nosso planetinha, na nossa casinha. E, rapaz, a gente está fazendo um trabalho... A gente não está fazendo lição de casa, né, Rafael? A gente está sempre fazendo lição. A gente está de segunda época faz tempo, né, irmão? Exatamente. Ainda tá bastante distante, né? Eu vejo que educação ambiental, que vai entrar essa condição, né, de se alimentar melhor, né, de se alimentar direito, de entender o impacto que tudo que a gente faz causa, né? E a gente não tem aula sobre isso exatamente. A gente deveria ser melhor instruído, né? Educação ambiental é importante, existe uma lei que é obrigatória nas escolas, mas isso não é muito bem cumprido. O professor de ciências vai lá e dá uma orientação básica, enquanto era para ter algo muito parecido com o PROERD, por exemplo, a mesma legislação. Tem algum país que faça muito bem essa manutenção? Os países europeus cumprem melhor, né? O Canadá é um exemplo no que se trata de meio ambiente, né? A Austrália também, né? Deram o foco correto, né? E é interessante a gente ver o Brasil sendo um exportador, né? Tendo uma dimensão tão grande, mas acaba sendo o que outros países não querem cumprir, né? Se eu não quero ficar aumentando o meu gado no meu país, causando impacto ambiental... Eles vêm comprar aqui. Compra aqui, que é mais fácil. Barato. E eu ia dizer isso, porque a Europa também, eles não têm nem 6% da mata deles, Exatamente. Da vegetação mantida. E uma outra coisa, agora fui quase o Bolsonaro, né? Mas, enfim, mas para dizer que o Brasil tem 3/5 das terras cultiváveis do planeta. Mas a gente precisa fazer direito esse troço, aí senão vai dar ruim, né, não? Precisa fazer direito, né? Eu acho que a gente tem uma cultura que vem dos nossos pais, vem histórica, né? Mas se a gente for olhar, o Brasil é o terceiro maior consumidor de carne vermelha do mundo, né? Só perde para a Argentina, que é o primeiro, né? E tudo que fala de churrasco é argentino, né? E depois a gente vai perder para os Estados Unidos. Um país pequeno, a Argentina, né, em relação ao Brasil, que tem muito menos espaço para plantar e condições climáticas para plantar, né? E depois a gente vai perder para os Estados Unidos, que tem a cultura do fast food. E o tamanho dos caras. Tudo obeso. Tudo obeso. Porque bem não faz, né, Matheusão? Tem que consumir com moderação, né? Eu diria que carne vermelha 2 vezes por semana tá ótimo. É isso. É isso. Eu já ia perguntar para você já se adiantou. A gente está falando, então, com o nutricionista Matheus, que acha que até 2 vezes por semana tá legal. Dá para ir. Né? Dá para fazer, até em função daquilo que você falou também, de ser fonte de nutrientes importantes para a gente. Sim, tem diversos. Tem a creatina também, né? Que dá para a gente citar, que está presente na carne vermelha. A creatina é um bom combustível energético para nós, né? A nossa primeira... A gente tem 4 maneiras de produzir energia no corpo. A primeira, a energia rápida, é a base de creatina. Então, é a energia de explosão, né? Tiro curtos, assim, é creatina que é usado. Então, isso tem abundância na carne vermelha, a creatina. E, bom, a gente já está indo para os nossos finalmente, mas eu queria saber de você quais são aqueles alimentos que podem, de alguma maneira, ajudar a que eu diminua o consumo de carne vermelha, que eu vá buscar nesses alimentos vegetais, enfim, alternativa para a carne vermelha. Uma alternativa muito interessante é o que a Júlia faz. O ovo lacto vegetariano é muito interessante, né? Que acaba que você consome proteína animal, só que são proteínas menos nocíveis, né? Do que a carne vermelha, que é o caso do ovo e os derivados do leite ou o próprio leite. O leite é uma ótima proteína animal, né? Muita gente falando mal, mas não sabe nem o que está falando, porque o leite é um alimento milenar, sustentou muita gente aí, e hoje que o pessoal está dando tapa nele, mas não, ele é um ótimo alimento proteico. No reino vegetal, igual eu citei, a quinoa tem proteína em abundância, né? A quinoa, o próprio grão de bico, a lentilha, o feijão tem bastante proteína, a aveia também a gente consegue achar proteína. Esses grãos que tem uma concentração até maior de fibra, então a pessoa acaba que vai consumir proteína em abundância e também vai consumir a fibra, que é super interessante para a saúde também. E vai manter a saciedade também, né? Vai manter a saciedade também, exatamente, que é uma coisa super importante, porque
O fato de não dar saciedade é onde a pessoa perde a mão, aonde começa a dar compulsão, ela começa a ganhar peso sem parar. Eu conheço bem essa história. Essa história, se um dia você quiser, eu posso sentar para te falar como é que acontece. Mas, olha, aproveitando, então, já que o Matheus aqui, como nutricionista, já deu algumas alternativas, você, como engenheiro ambiental, Rafael, o que você imagina que seria perto do ideal ou para onde a gente deveria começar a se encaminhar para ter uma produção mais sustentável? Eu acho que não usar em quantidade, né? A gente tem métodos de melhorar a pastagem, em vez de ficar expandindo pastagem, né? Então, você pode plantar melhor o pasto para que sirva melhor os animais e você consiga ocupar menos área para fazer a mesma quantidade de produção. Já que vai ser difícil, sem a educação alimentar e a educação ambiental, reduzir isso. A gente acha que está no caminho, mas ainda vai levar um tempo. Então, produzir melhor e controlar os outros impactos ambientais que as criações geram, né? Como o consumo de água, a contaminação de água, contaminação de solo, né? Assoreamento de rios, erosão, né? Então, acho que não pensar em produção somente pela quantidade, sim pela qualidade dela. Eu fico olhando para você, Rafael, pensando que tudo isso acho que a gente não vai ver, meu irmão. Pelo amor de Deus. Bom, Júlio, você tirou nota 10 na aula de hoje, querida. Você tá linda, né? Uma pele maravilhosa, Obrigada. funcionando bem, pensando bem, trabalhando pensando em sustentabilidade. Nós todos aqui estamos de recuperação. Parabéns a você. Obrigado, viu, Júlio? Se você quiser também dar um recado final pro pessoal, mandar um abraço, pedir para te seguir, porque a gente sabe que você é que está dando chinelada na vida, né, minha filha? Só para completar o que eles falaram, muita gente me pergunta, né? Como que eu posso virar vegetariano? Dicas para virar vegetariano? Como que eu posso me tornar de uma forma mais leve, né? E eu acho que é igual o Matheus falou, se você corta muito restritivo do nada, você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo e você vai comer muito e você vai comer muito mais carne depois e você vai se sentir muito culpado. Então, a gente já tem muito problema, vamos dizer assim, psicológico, emocional, para lidar, né? Então, se a gente faz dessa forma, é muito complicado. Então, o que eu sempre falo vai cortando aos pouquinhos, né? Tem um um movimento que se chama Segunda Sem Carne. Toda segunda você se propõe mesmo a ficar um dia na semana sem comer carne. E esse um dia na semana que você fica sem comer carne, você economiza mais ou menos 3.000 litros de água do que seria, né, o consumo da carne do boi lá, né? Então, isso já ajuda muito, né? Gostei, achei ótimo, achei uma ótima dica. E você também pode pensar, nossa, eu como carne todas as refeições do dia. Eu posso comer carne só no almoço? Ou eu posso fazer, que nem ele falou, comer 2 vezes na semana? Então, você vai diminuindo aos pouquinhos, entendeu? Você não precisa cortar assim do nada. Além de tudo, ela ainda está sendo muito generosa com a gente, que é carnívoro. Obrigado, Júlio. Obrigado, Rafael. Obrigado, Matheus. Muito obrigado a você também, que participa sempre aqui, que nos ouviu, que nos assistiu. Continue nos escrevendo sempre. Você é sempre muito bem-vindo. E até o nosso próximo encontro no podcast da Farmacone. Valeu, fui, tchau.